Acorda, Sucupira! Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Este é o nosso Acorda Sucupira. Eu sou Rodrigo Oliveira, do dia 3 de janeiro de 2025, e hoje um dia meio, né, nem vou atrapalhar muito esta manhã de vocês, porque é um dia meio, como é que a gente fala? Um dia para marcar é, presença só, né? Não tem muita coisa acontecendo, todo mundo ainda voltando do Réveillon, aquela coisa toda, Congresso meio parado, apesar desse zum 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 aí, que agora alguns jornalistas já começam a falar uma coisa que eu estava falando para vocês tem umas 2 ou 3 semanas já, que é como essa interferência do Dino, do Flávio Dino, né, ministro do STF, ex-ministro da Justiça do governo Lula, poderia ser vista pelo Congresso Nacional e como que isso pode influenciar, inclusive, a eleição nas presidências do Senado e da Câmara dos Deputados, que estão marcados aí para o comecinho de fevereiro, né? O Estadão, no dia de hoje, tem uma manchete falando aí sobre os parlamentares, os deputados e senadores, vendo essa movimentação do STF como um jogo combinado entre o judiciário e o executivo, né? Para que o executivo ganhe mais, como é que se fala? Ganhe mais independência aí ganhe mais espaço, né? No orçamento da União, e recupere aí parte desse poder, né? Que é o dinheiro no fim das contas, né? Segundo aí o Estadão, o valor das emendas que estão em 50,5 bi, né, para 2025 pode cair para perto de 5 bilhões de reais com essas mudanças, né? E o Lula está utilizando o STF para dar um bypass no, no Congresso Nacional. Vale lembrar que o Lula ainda vetou, né, na virada do ano aí, um dispositivo que tinha na LDO que livrava as emendas impositivas de bloqueio no orçamento, né? E até e isso, obviamente, tem incomodado os parlamentares, né? E tudo isso faz parte de é até interessante porque o Esquina Sucupira dessa semana, de hoje, né, que sai agora às 5 da tarde de hoje, né, nossa newsletter semanal, eu estou falando justamente isso, né? Estou falando do terraplanismo econômico do governo Lula, que é uma, uma repetição de coisas que ele fazia no primeiro e no segundo mandato, que ele está fazendo agora, mas o mundo mudou, né? Então eu chamo isso de síndrome Felipe Scolari, né? Síndrome Filipão, né? Que o Filipão, vocês vão lembrar, já falei isso algumas vezes. O Filipão lá em 2002 ganhou a Copa do Mundo, né? Foi pentacampeão mundial de futebol, com aquela história da família Scolari, né? De manter o grupo unido, era mais importante porque talento todo mundo tinha, técnica todo mundo tinha, então o mais importante ali era manter a coesão do grupo, né? Inclusive não convoca o Romário, era uma coisa meio, como é que se fala? Uma surpresa para todo mundo, né? Não convocou o Romário, mas acabou dando certo, ele ganhou. Em 2012, ele volta e o Filipão, que e aí eu quero deixar isso bem claro aqui, na minha opinião, um dos maiores técnicos de toda a história da seleção brasileira e do futebol brasileiro, mas em 2012 ele volta com a mesma ideia, de que bastava você ter aí uma família escolar e todo mundo junto, né? A mesma filosofia, só que haviam se passado aí 10 anos e o mundo tinha mudado, o futebol tinha mudado e o Brasil pensou que nada tinha mudado, o Filipão pensou que nada tinha mudado e a gente passou aquela vergonha histórica de levar o 7-1 da Alemanha e depois 3-0 para a Holanda, né?
E o Filipão acabou tendo as últimas participações dele na seleção brasileira de uma forma péssima. E o Filipão também, né, um pouco cabeça dura na época, não queria ouvir ninguém, né, nessa filosofia de vim, vi e venci, que é a mesma coisa que o Lula tem hoje, né? Ele já passei por isso, já fui duas vezes presidente do Brasil e agora eu sei o que fazer e estou fazendo tudo da mesma forma que antigamente. Só que o mundo mudou, é outro, né? O Congresso Nacional Brasileiro é outra, a economia global é outra quando você compara com aquela época. Você tem hoje uma economia global desaquecida. Naquela época estava tudo aquecido, o preço das commodities estava ótimo. É, e as circunstâncias mudaram, mas o Lula continua entendendo que as coisas não mudaram e isso tem afetado a economia brasileira. E é tão difícil, aparentemente, para o presidente enxergar essas mudanças, que ele não consegue ver que, mesmo conseguindo, com esse impulso que a economia está tendo, de crescimento do PIB, emprego, né, de queda do desemprego, mesmo assim a popularidade dele não sobe, como você via nos primeiros 2 anos dos outros dois mandatos do governo Lula, ou até mesmo da Dilma. Né? Lembrando que o Lula, no segundo mandato, nesse biênio inicial, ele chegou a ter 70% de aprovação contra 30 e pouquinhos que está agora, 35% de aprovação. Está no pior momento desde o começo do Lula 3, né? Então, eu estou falando sobre isso no Esquina Sucupira de hoje. Para quem não recebe ainda pelo e-mail, é só ir lá no esquinasucupira.substack.com. Substack é SUBSTACK. Então, esquinasucupira.substack.com ou no Google, vai lá e digita Esquina Sucupira, nós somos o primeiro resultado ainda. E aí você se inscreve e passa a receber a nossa newsletter semanalmente no seu e-mail. E o assunto dessa semana é justamente esse. Também tem um videozinho ali do meu querido Milton Friedman falando sobre aquela história do almoço grátis, né? E por que que os governos tentam convencer a gente de que todo mundo pode viver às custas de todos os outros, né? Que é uma impossibilidade lógica por si só. Bom, então hoje continua essa historinha, um pouquinho dessa dificuldade aí que o governo pode estar semeando, né, para as eleições aí da Câmara e do Senado agora em fevereiro e também a volta dessa história da governabilidade, né? E, na minha opinião, vocês viram lá no Oráculo Sucupira, que foi uma outra newsletter nossa aí do Esquina Sucupira, que a minha opinião é que isso acaba aprofundando o populismo, as práticas populistas do Lula, e isso deve piorar ainda mais a situação econômica como vista pelo mercado financeiro, tá? Lembrando que esse ano você teve uma das maiores quedas, uma das maiores fugas, né, de capital estrangeiro do Brasil. Até agora, números preliminares mostram que 2024 tiveram 15,9 bilhões de dólares saindo do país, líquidos, né? E essa é a terceira maior saída da série histórica, né? Só em dezembro foram 24 bilhões de dólares. E o dólar está aí acima de R$ 6 e deve continuar assim durante um bom tempo. Fica agora a nossa expectativa sobre como vai agir o novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Beleza? Os juros futuros ontem até chegaram a ceder um pouquinho, o que é ótimo, mas o pano de fundo é que nesses dias de agora tudo é meio incerto e mesmo os números do mercado financeiro ainda sofrem um pouco
de, de baixa liquidez e de um momentum diferente, né? Talvez a partir da semana que vem, com o desenrolar de janeiro, a gente comece a ter uma melhor noção de como os investidores estão se preparando para esses próximos meses, tá? No Esquina Sucupira, inclusive, eu falo sobre essa queda da popularidade e por que talvez o que talvez seja o impacto, né, o que tem causado essa falta de popularidade, uma vez que você está com desemprego em queda, crescimento econômico em alta, ganho salarial em alta, e por que a popularidade do Lula não dispara, então, assim como foi nos primeiros 2 mandatos? A resposta está lá no Esquina Sucupira e mais, né? Também a gente está falando de, poxa, por que o Lula não se manca, né? E acaba olhando para isso tudo que está acontecendo e se encarando as mudanças que são necessárias aí nesse governo, notadamente a mudança que vai dar um pouco mais de equilíbrio fiscal para o Brasil. Beleza, eu vou ficando por aqui. Bons negócios para vocês nesta sexta-feira. Bom fim de semana a todos. Eu volto na segunda, se tudo der certo. E avante, Sucupira. Acorda, Sucupira!